Beleza, vocês me ouvem bem já? Tudo Sim, certo para estou ouvir? ouvindo bem, né? Beleza. Qualquer coisa, avisem aí. Mas, enfim, é muito bom estar com todos vocês aqui. Muito obrigado pelo convite, em primeiro lugar, né? Sinto honrado aí de fazer parte dessa gama de palestrantes para a gente conversar um pouquinho sobre evangelização nesse dia. E, enfim, a ideia aqui é a gente falar um pouquinho sobre o que as empresas de tecnologia, as startups, podem ajudar, né? Ideias, assim, apoio para questões de evangelização, principalmente hoje em dia. Principalmente hoje em dia, onde a gente tem um jovem muito diferente, né? Do jovem de tempos atrás, a gente tem que se adaptar de uma forma mais específica para como atingir, como atrair, como assim trazer tantos pontos relacionados também à perseverança dessa galera que entra na igreja hoje em dia, né? E muitos de vocês participam de paróquias, Padre, Everton também aí presente, líderes. Tenho certeza que a gente tem muito a crescer. E claro, né? Se quiserem fazer qualquer tipo de pergunta, né, gente, podem fazer aí pelo chat. Eu acredito que o chat aí, não sei se tanto do Instagram aqui quanto do Zoom, vocês podem ficar à vontade aí para a gente estar trocando ideia, tá? Deixa eu fazer o seguinte, compartilhar minha tela para vocês darem uma olhada mais a fundo. Vocês estão conseguindo ver a tela aí já? Beleza. Então vamos lá, gente. O que as startups podem ensinar para evangelização? Como o Jean botou ali no site, simplesmente copiei esse ponto aqui. Eu sou o Louis von Holben. Eu tenho um podcast voltado à área de sucesso do cliente, ou seja, o pós-venda das startups. Se chama Customer Success, que é sucesso do cliente, insights que vem de ideias. Então tem um podcast. Eu trabalho nesse mundo de tecnologia há mais ou menos 5 anos aqui em Floripa. Estruturei a área de sucesso do cliente de Customer Success, como eu falei, em algumas startups, e hoje trabalho na Active Campaign, uma startup de automação de marketing. E, claro, né, não poderia deixar de fazê-lo, participo do movimento de Emaús em Florianópolis há 10 anos, agora vai completar 10 anos, né, a gente fica velho e não percebe, né, Jean? Bizarro, né? Parece que foi ontem e já faz uma década aí dentro do Emaús, tá? Então é isso, é uma introdução. E essa é a foto que eu achei, né, muito curiosa, uma foto que eu achei do retiro de Emaús que eu fiz há 10 anos. Eu achei isso daqui dentro dos arquivos confidenciais e lá estou eu esse cara com esse círculo amarelo aqui em volta. Acho que vocês estão vendo aí a foto, né? Esse foi o retiro que eu fiz, o retiro que assim mudou muita coisa, né? Acho que mudou, deu um direcionamento muito maior para minha vida, para minha carreira hoje em dia, com certeza, para muita coisa. Eu acho que foi o diferencial, como todos vocês, né, tiveram essa virada de chave na vida com a igreja. E sobre isso que a gente vai falar, né? Se eu estou aqui hoje é porque alguém fez a evangelização através de um movimento, de palestras, de música, de caridade, de amizade, de sorriso, de uma busca mais profunda por Deus. E graças a Deus estou aqui por isso, né? Então, o objetivo dessa nossa fala, dessa nossa troca, vai ser mostrar que as startups têm muitas ideias que podem servir para a evangelização de paróquias, comunidades e movimentos em si, certo? Vamos passar aqui o próximo slide. Startup, cara, essa palavra, assim, enfim, em todos os lugares, né? O que significa esse negócio, certo? Tem um livro que eu gosto bastante, até para quem quer se aprofundar. Não sei se alguém, enfim, quer trazer esses pontos que eu vou falar de forma até mais profunda para as próprias comunidades. Eu recomendo bastante esse livro. Não é só para quem quer criar uma startup, mas todo mundo que é líder, administra algum processos, negócios, ou, claro, né, grupos de jovens, paróquias, etc. Vale muito a pena esse livro chamado Startup Enxuta, do Eric Rice, que ele fala: uma startup é uma instituição humana desenhada para criar um novo produto ou serviço em condições de extrema incerteza. Então, é que bem aquele negócio, né? A gente não sabe o que vai estar acontecendo amanhã, mas vamos que vamos crescendo, normalmente através de tecnologia. Tem outro cara que eu gosto bastante para trazer esse conceito inicial, se chama Thomas Tungus. Ele trabalha na Redpoint, um pessoal que trabalha com investimentos para startups, e ele fala de 3 diferentes propostas de valor para uma startup. Um software que aumenta a receita da empresa, um software que reduz os custos da empresa ou um software que promete maior produtividade. O time vai ficar mais produtivo. Esses são os 3 pontos principais. Normalmente, uma startup ela está encaixada em um dos 3 caras aí e para estar organizada com isso. 2 palavras legais para a gente sacar sobre isso também, esse ponto de startups, são previsível. Uma startup, a partir de organização e bons processos, a gente consegue prever números e resultados.
Esse é um ponto bem legal. Então, como a gente tem, às vezes, ali o cara da previsão do tempo, né? A gente está vendo o jornal, putz, simplesmente daqui nos próximos 2 dias, no fim de semana, vai chover, vai fazer sol. A gente tem previsibilidade de receita e etc. nos próximos tempos. Uma startup tem que ser previsível para ser escalável, que é a segunda palavrinha ali. Ou seja, eu vou subindo essa montanha e crescendo sempre de forma que a receita aumenta, mas os custos não aumentam tanto. Então, são duas palavras que diferenciam, né? Ou seja, ela cresce muito rápido, ela tende a ter uma curva de crescimento muito acelerada, muito mais rápida, e por isso que a gente vê aí tantos assim aplicativos, tantos softwares que a gente já usou e usa no nosso dia a dia, nasceram pequenos, né? Nasceram como startups, desde a Microsoft, Apple, Amazon, Google, Netflix, Spotify, tudo, Airbnb, 99, Nubank, que está bombando aqui no Brasil, brasileira, nossa, né? Hotmart, que é outra nossa aqui também, o padre. Qual é o nome do padre que fez a palestra anterior, Jean? É o padre Rodrigo? É o Padre Padre Rodrigo. Rodrigo. Isso. Perfeito. Padre Rodrigo usa o Hotmart aí para, né, lançar os seus cursos. Acho muito legal, cara. iFood a gente também usa. Então, tudo isso, todas essas empresas são startups, né? São previsíveis e escaláveis. Por isso estão desse tamanho, estão ganhando o mundo. Certo? Então, a gente tem um comparativo bem simples, só para a gente finalizar esse ponto inicial, antes de partir para a evangelização, onde o Netflix não matou a Blockbuster. As cobranças de multas por atraso fizeram. O Uber não matou os táxis. O acesso limitado, muitas vezes um mau serviço, controles das tarifas o fizeram. A Apple não matou a indústria da música, mas obrigar a galera a comprar um CD completo, acho que muitos de vocês, eu também, né? Pô, o primeiro CD que eu ganhei foi dos Beatles na época. Se minha família estiver aí ouvindo, vocês vão lembrar, um CD que a gente conseguia pegar, eu tinha propriedade sobre isso. Hoje em dia eu tenho acesso aos Beatles no Spotify, no Deezer, assim, de uma forma muito facilitada. Então as startups vieram para facilitar isso aí tudo. A Amazon não matou outros varejistas, o mau serviço, a experiência que os clientes o fizeram, fila, não sei o que mais. O Airbnb não está matando a hotelaria, mas a disponibilidade limitada e opções de preço estão fazendo. Então a gente tem assim empresas disruptivas, elas mudam a forma das coisas estarem acontecendo ao longo do caminho, tá? Isso é um gráfico, um infográfico da Sense Data dessa empresa. Se quiserem, vocês conseguem achar aí também no Google mesmo, bem legal. E no mundo aqui de Florianópolis, né, nesse mundão que a gente vive na ilha, a gente tem muitas startups nascendo e crescendo. Eu trouxe uma imagem da ACAT, da Associação de Tecnologia Catarinense. Hoje em dia, a tecnologia é um ponto tão importante quanto o turismo em outras épocas aqui na ilha. Então, é muita coisa, certo, gente? O pessoal que é de Floripa, a nossa ilha é hoje chamada Ilha do Silício, com alusão ao Vale do Silício lá, né, na Califórnia. Então, é muito bacana o momento que a gente está passando em tecnologia e a gente tem muito a aprender isso. Só que aí eu fiquei pensando, pô, beleza, startup é o meu mundo, dia a dia, etc. Mas como é que eu vou falar para essa galera que vive o dia a dia? Como é que eu vou dar uma palestra com o Padre Everton ali ouvindo, com o Jean que trabalha na Dominus, com tanta gente aí que vive e respira isso de maneira tão bacana, né? Tão bacana essa missão que todos vocês têm. E como é que eu vou falar de evangelizar? Aí eu fui para a Aletheia, né? Esse nosso bom site aí da Aletheia, que tem muita coisa bacana, conceitual, eu acho ótimo. E os caras trouxeram 3 pontos. Dar a boa notícia, sendo a grande tarefa da igreja. É dar a boa nova, é dar a boa notícia de que o Cristo ressuscitado está aí para nos acolher, declarar o amor de Deus aos outros. É outro ponto muito importante. Evangelizar e declarar o amor de Deus aos outros. Desculpem. E por último, mostrar os braços abertos de Jesus na cruz, pronto para nos acolher. Ponto muito legal. Lembro do Padre Rock Schneider, que tinha aqueles livrinhos de reflexões e tal. Padre Rock falando sobre essa questão da gente estar encontrando Jesus de braços abertos a nos receber. Evangelizar é isso aí, né? Achei muito bacana esse ponto. Além desses 3 pontos, os outros 2, acender uma luz, a luz da verdade. E por último, mostrar o rosto da igreja. Eu evangelizando mostro o rosto da igreja ao outro, aos outros, a quem ainda não conhece. Eu acho muito bacana isso aí. E as 2 grandes diferenças, antes da gente partir aí para essa comparação, eu acho que as 2 grandes diferenças são, gente, a startup é uma obra 100% humana, né? É uma empresa, certo? É uma empresa que tem ali o seu CNPJ, certo? Está ali realmente com funcionários. Os membros, os funcionários são remunerados normalmente. Então eu trabalho, sou remunerado pela Active Campaign, pela startup que eu trabalho. E aí a gente tem ponto da igreja onde a gente muda esse paradigma, onde a igreja é uma obra divina, certo? É fundada realmente
de forma divina, é santa, né? Realmente por isso, e os membros são voluntários, a grande maioria. E aí a gente está pensando, tá, mas enfim, qual a diferença de um ponto e de outro? Gente, tem uma diferença enorme em estar liderando voluntários, estar evangelizando para voluntários que simplesmente têm a escolha nas mãos que é, sei lá, esse cara não quiser mais aparecer, não aparece. Ele não está com contrato assinado nem nada. A dificuldade da gente estar liderando, da gente estar fazendo o negócio acontecer em igrejas, paróquias, comunidades, movimentos, é enorme, especialmente hoje em dia. E eu tenho um testemunho muito legal do Ricardo, um amigo meu do Emaús, de um tempo atrás, que ele traz um testemunho muito massa, que é do líder voluntário e líder remunerado. Ele estava participando lá em São Paulo de um treinamento de liderança, com todos aqueles caras ali, pô, tecnologias, disso, daquilo, e eles falando, olha, eu já fui líder de 250 pessoas na minha corporação, né, pô, um monte de galera, assim, falando bastante coisa, e o Ricardo foi dar o depoimento dele, né, putz, liderança, eu tô começando aqui na empresa agora, fui parar nesse treinamento, olha, liderança, eu fui presidente 1 ano de um grupo de jovens, né, cara, os caras começaram a gargalhar assim em volta dele, tipo, putz, tá de sacanagem, né, velho? Pô, não é grupo de jovens, o que é isso, não sei o quê. Aí o gestor do treinamento falou o seguinte, peraí, gente, vocês estão rindo, mas a liderança do Ricardo é milhões de vezes mais difícil, é mais desafiadora, tem que ter mais persuasão, tem que trazer mais coisas do que qualquer uma liderança de vocês. Simplesmente porque ninguém ganha um centavo. Os caras que estão ali no grupo de jovens têm que assim, seguir a influência de Cristo, seguir a liderança do Ricardo, porque eles querem, né? E o cara deu um balde de água fria nos caras que estavam rindo e depois falou, pode falar aí, Ricardo. E a galera depois até se interessou, começou a perguntar, né? Pô, e aí, fala mais, como é que é isso? Como é que tu lidera esses voluntários? Então, muitos de vocês que estão ouvindo, padres, pessoal de paróquia, de comunidade, de movimento, etc., vocês são isso. Vocês exercem um tipo de liderança que é dificílimo, que é a gente fazer essa liderança voluntária, tá? Então, eu trouxe para vocês, tá? Esse nosso papo vai ser basicamente sobre 5 pontos práticos, gente, que as startups podem ensinar para evangelização, certo? A gente vai trazer 5 pontos um a um aqui. O primeiro deles, e até assim eu ouvi um pouquinho da palestra do Robinho hoje, do Robertson, que ele trouxe pontos parecidíssimos, eu achei muito massa, assim, então se vocês ouvirem coisas parecidas no dia de hoje, quer dizer que os palestrantes a gente não combinou nada com o Jean nem nada, mas, pô, quer dizer que a gente está na mesma, assim, indo para o mesmo caminho, para a mesma diretriz, para a mesma direção, digamos assim. Então, use maneiras criativas para atrair a gurizada, cara. Use maneiras criativas para atrair os jovens dessa igreja. Então, como um jovem é atraído para a sua paróquia, para o seu movimento, para a sua comunidade hoje? Você sabe como é que ele é atraído? Né? Se é mais no boca a boca, é mais indicação, vamos dizer assim, se ouviu falar, se é parente de alguém, há algo que possa ser melhorado para atrair mais jovens que hoje? É a segunda pergunta, né? Então, será que tem algo que dá para fazer? E eu acho que sempre tem, gente. Jeito de otimizar, jeito de melhorar. O que fazer com essa galera? Hoje o jovem, ele é muitas vezes, e mais que antigamente, uma espécie de ponto de interrogação, gente. Ele vive num ponto onde ele tem escolha pra caramba na palma da mão dele. Se a gente for pegar o exemplo de uma startup dessas do iFood, o cara ele pode ver, cara, que vontade de comer sushi hoje, deixa eu ver aqui, peraí. Cara, na verdade sushi não, eu vou passar aqui para hambúrguer, mas eu tenho outra opção, eu tenho um monte de coisa. E ele tem o Netflix na palma da mão dele, onde ele tem filmes e filmes e filmes na disposição dele. Lembra a gente, vocês que são mais antigos como eu aí, como o Jean, né? A gente ia pra videolocadora, cara, pegar e tinha que escolher aquele negócio lá. E se tu errar, se tu escolher um filme ruim ou filme errado, meu amigo, tu já fechou, vai abrir sábado, só 1 da tarde. Acabou, não tem como fazer. Então, assim, gente, a gente não tinha tanto essa dinâmica de escolha assim na palma da mão. Hoje a gente aperta ESC aqui no computador, eu não quero ver mais esse filme, chega, vou pro próximo, bora lá. Então a gente vive essa era líquida que Bauman, sociólogo, ele fala tanto, né? A liquidez das coisas. Antes era mais concreto, hoje a gente tem uma liquidez muito maior, né? Exemplo dos meus avós, sei lá, se quebra uma caneca dos meus avós ali, uma caneca antiga que eles gostam, que sei lá, algum neto foi lá, chutou uma bola na caneca, a caneca quebra, a tendência dos meus avós é pegar um super bonder e consertar aquela caneca. A tendência é consertar as coisas, e a gente fala, pô, não é descartável, né? E hoje em dia a gente vive nessa era de Big Brother, né? Toda terça sai alguém. Eu vivo a eliminação. Eu vivo o negócio descartável, eu vivo a rapidez.
Então, o jovem tem a opção entre ir para a igreja ou qualquer outra coisa. Cinema, esportes, amigos, faculdade, festas. Daí bota toda a tecnologia junto. Netflix, eventos, isso, aquilo. O cara tem, assim, muito mais opção hoje em dia. Ele não tem que esperar uma ligação em algum momento para estar vendo os caras. Ele está em mais de 10 grupos de WhatsApp e tá todo mundo falando, ó, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo, a gente vai jogar bola. Não só coisas ruins, né, que o cara vai fazer fora da igreja, mas ele tem muito mais opção. Ele saca, tá no radar dele tudo que ele tem que fazer. Então muda a nossa maneira de atrair esse cara aí também. Então, essa tabelinha serve para a gente comparar. Uma startup, ela pode trabalhar com employer branding, ou seja, a marca do funcionário, do colaborador, que facilita trazer bons candidatos para processos seletivos. É a credibilidade daquela empresa. Opa, eu estou participando de um processo seletivo aqui para uma startup, uma empresa de tecnologia, legal. Opa, peraí, cara, deixa eu olhar o Instagram desses caras, vamos ver o que eles fazem. Opa, legal, interessante. Os funcionários parecem legais, os caras têm um lanchinho ali da tarde, é um negócio interessante. Pô, legal, a galera se desenvolve, eles estão aprendendo. Achei bem interessante. Hoje em dia, um jovem, gente, ele vai comparar, ele vai atrás, ele vai pro Google, ele vai saber o que está acontecendo, ele vai, como ele, todo o resto das coisas que ele faz, se ele vai comprar, sei lá, tô aqui com o controle da cortina, se ele vai comprar um controle desse, o cara vai lá e compara com todos os outros controles que tem, e assim, em 2 toques. E ele vai comparar também, muitas vezes, se eu devo estar no retiro, se eu não devo estar. No Emaús, a gente vive muito isso, né? A gente tem alguns retiros ali para novatos, com certeza, se conflita com alguma data de evento e coisa, a tendência de adesão é menor. Então, a gente tem que ficar ligado para o cara estar presente nos nossos retiros. E para parar que é movimento, a gente pode trabalhar de maneiras criativas para atrair os jovens, largando aquele. Sempre foi assim. O jovem que se interessou, o Robinho falou muito sobre isso. Sempre teve aquela inscrição lá nominal que a pessoa fazia se inscrevendo com uma folha, 2 folhas grandes de inscrição, um formulário completo. Os jovens sempre fizeram isso, nos anos 80 sempre foi assim. Pô, peraí, será que a gente não tem nada para melhorar? Porque o jovem é diferente. A gente sente isso no Emaús assim profundamente. Mudou tudo, muda tudo. Então, que tal ter um repertório diversificado para essa atração de jovens? Cara, o Robinho falou bastante hoje à tarde, se os caras estão no tal do TikTok, que é a coisa para os jovens mais novinhos aí, para a galera, a juventude está tudo nisso, que tal algo relacionado a isso? Criar uns vídeos parecidos com isso para estar chamando um cara para um evento, para estar chamando um cara para um retiro legal. Pô, tem bastante coisa que dá para fazer com relação a isso. Outro ponto, fazer um brainstorm, assim, uma junção de ideias. Em startup a gente faz muito isso. Cara, a gente não sabe a resposta para aquilo, junta uma galera numa sala, cada um dá um pitaco. Beleza, o que pode vir de novo? Vamos lá. Bota num quadro, vamos anotando. Não, isso daqui ficou parecido com aquilo. Isso daqui a gente tentou aquela vez, a gente poderia tentar diferente. Junção de ideias. O que eu posso fazer para atrair esse povo, né? Mais vezes, vamos fazer diferente, cara. Vamos virar página, de repente, né? Para achar novas maneiras de atração. E o terceiro ponto é entender se você está resolvendo o problema certo. Por exemplo, faltam novos jovens. Opa, estão faltando novos jovens. Mas aí a gente pensa, cara, tem muitos novos jovens que vão em uma reunião e nunca mais voltam. Os caras vão na primeira reunião, não voltam mais. O que está acontecendo nessa reunião? Como é que está a acolhida, que eu vou até falar aqui em outro ponto, para esses novatos? Como é que está o sorriso no rosto? Aquela coisa de falar, pô, tu é importante, cara. Bem-vindo aqui ao meu grupo, bem-vindo à minha paróquia, bem-vindo, vamos fazer coisa junto, quer ajudar, vamos lá. Que bom que você veio, aquela famosa frase. Como é que está isso? Então, às vezes, a gente quer atrair, mas muitas vezes essa retenção, essa perseverança de gente ali na fé, ela pode estar furada. Pode ter gente saindo adoidado, apesar de entrar. Então, será que é o problema certo? É a atração mesmo? Se for ok, senão a gente pode trabalhar em perseverança. Eu vou trazer pontos de perseverança também hoje. Gente, maneiras criativas. A curiosidade atrai. A curiosidade atrai. Lembra do Zaqueu lá? Cara, aquele momento, Jesus passando com uma multidão, com uma galera, para um lado, para o outro, não sei o que mais. O Zaqueu baixinho como era, certo? O Zaqueu baixinho como era, vai lá e sobe, trepa numa árvore, cara, para estar vendo ali Jesus passar de uma maneira. A curiosidade atrai, gente. A curiosidade atrai. Então, alguma coisa que deixe esse jovem de hoje em dia curioso com esse movimento, com esse retiro, de uma maneira criativa, pode ser aquela sementinha que vocês estão plantando ali na consciência dele, de repente, para que esse cara fale, velho, vamos ver qual é desse retiro, vamos ver qual é desse movimento, né? E um outro ponto, se Deus Pai é criador, certo? A gente fala do Deus Pai, o criador, o Deus Filho, o Salvador, o Espírito Santo que santifica, o santificador,
O Deus Pai é criativo também. A gente tem que ser criativo assim, né? Como Deus foi criativo e é por tudo o que ele criou. Santo Inácio de Loyola tem uma história muito boa, rapidamente, assim, que ele passa por uma flor muito bonita, com cores bonitas, ele passa ali e ele fala como se exclamasse para Deus: Deus, Senhor, né? Eu sei que tu me amas, mas não precisa gritar. É um grito de Deus. A criação é tão bonita, é tão exuberante, é tão bacana. São tantos pedaços, né? Rastros que Deus deixa, né, na nossa cara ali, que Deus é o cara mais criativo, assim, que a gente pode ter no nosso dia criativo. Vamos usar também essa criatividade para atrair. Jesus fazia isso pra caramba, cara, direta ou indiretamente. Pega a samaritana lá, pensa nisso, né? Foi instigada a estar conversando, a estar entrando, né, em águas mais profundas com Jesus naquele papo lá no poço, que vocês lembram bem. Gente, segundo ponto. Tenha objetivos claros para cada canal de comunicação. Beleza. A atração dos caras é por aqui, por ali, por Instagram, por Facebook, por isso, por aquilo, são diferentes redes. Animal, vamos lá. Mas tenha objetivos claros. Em canais de comunicação de uma startup, normalmente o time de marketing, MKT ali, marketing, né, para ficar abreviado, sabe o objetivo de cada canal. Face, o Instagram, o blog, o site, etc., para conseguir medir os resultados das ações. Cada canal tem um objetivo, ou alguns objetivos. E a paróquia e o movimento, gente, eu vejo isso bastante como católico, porque por vezes atua em diferentes canais, mas não existe clareza no porquê, no objetivo específico de cada ponto. Exemplo, às vezes dentro de uma paróquia, de um movimento, o canal do Instagram, somente esse, posta em um dia um informativo. Não estou falando que está errado ou certo, mas é tudo num dia só, tudo de uma vez só. O horário de missa foi alterado. Legal, importantíssimo, né? Pedido interno, precisamos de voluntários para um evento X para fazer o cachorro-quente. Legal, outro informativo. Vídeos, testemunhos ou falas específicas. Evangelho diário de outra conta do Instagram. Pô, tem o evangelho do padre que faz tão legal, vou lá e compartilho. Legal. Compartilhamento de outra conta. Tem uma imagem, uma mensagem de bom dia bonita para eu fazer, eu compartilho ali também. Gente, tudo num dia só. A gente não consegue ter os algoritmos, né, o que atua, né, os códigos que atuam ali atrás, por trás dessas ferramentas, das redes sociais, etc. Eles simplesmente, hoje em dia, a pessoa que segue uma página, por exemplo, é raro que ela consiga ver tudo isso de uma vez só. É muito raro, só se ela estiver mais engajada com isso. Então, a gente tem que escolher melhor o que exatamente a gente tem que fazer com esses canais de forma específica. Então, eu pergunto para vocês, cara, que tal entender os objetivos de cada canal de vocês? Olha que exemplo simples que eu estou dando para vocês, para ver se faz sentido. O grupo de WhatsApp da minha paróquia, da minha comunidade, do meu movimento, etc., o objetivo é ter um evangelho diário, que é muito bom, que tem um padre que faz um resumo muito legal, que a gente lê o evangelho em grupo lá, show de bola. Informativos úteis para membros. De repente, putz, precisamos de um cestinha. Gente, não apertem o interruptor da igreja. Legal. Informativos internos. Funciona, né? Aqueles recados paroquiais. Instagram, opa, já vai mudar um pouco. Evangelização de jovens, atração de jovens, informativos úteis para membros também, para quem está vendo por lá. Legal. Site, horários de missa, né? Quando eu trabalhei na Cúria em Floripa, por uns 2 anos ali, eu lembro que o horário de missa era cara, bombava, né? Eu e a Carol da comunidade Shalom, a gente atendendo o telefone ali, horário de missa e tal. Quando a gente botou no site, nossa, deu uma aliviada, né? Nesses horários atualizados ali. História da paróquia, de repente, do movimento, endereço, formas de contato, dízimo, como é que eu posso ajudar financeiramente, enfim, voluntariamente, etc. Podcast, sei lá, tá bastante na moda. Formar os jovens sobre assuntos de fé no podcast. Por que não? Tá bombando essa coisa de podcast, certo? Muito legal. Como se fossem programas de rádio atuais aí para a galera ver, ouvir no seu Spotify, no seu Deezer, no seu computador. Exemplo. Então, que tal, né? Criar uma tabela dessa específica para isso. Galera, a gente tem um pouco do Evangelho de João aí, lá no comecinho com João Batista, que diz o seguinte: no dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos, e vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhe: que buscais? E eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Ou seja, gente, a questão de objetivos claros. Quando esses caras olharam para Jesus ali naquele momento, os 2, eles falaram o seguinte: gente, vamos seguir, vamos por esse caminho.
Vamos pegar essa via. Até o João Moana, um padre que escreveu livros muito bonitos, um livro chamado Encontros, os mais belos encontros de Cristo, que eu sou fãzaço desse livro há muitos anos, né? Desde que o Monsenhor Bianchini falava isso lá no Emaús, ele traz, né? Eles foram para uma rua, Jesus ia para uma ruela, para um ponto, e eles seguiam Jesus objetivamente, diretamente. Então, como é que a gente pode ter nos nossos canais de comunicação algo tão objetivo, tão claro, para que a gente consiga atingir? Que a gente não queira abraçar o mundo com o nosso Instagram, abraçar o mundo com alguma outra rede, mas que a gente faça algo mais organizado para as comunicações, certo? Terceiro ponto de perseverança já. Gere valor em cada interação, e eu estou falando dos novatos. Tem muita gente que entra, cara, na paróquia, entra no movimento, entra na igreja, de repente vai ajudar numa festa, num evento, numa coisa ou outra, e o cara é novato por lá, a menina é novata por lá. Gere valor com esses caras, especialmente, gente. Então, uma startup, ela pode interagir com novos clientes da seguinte forma. Eu trabalho nessa área, né? Essa é a minha área dentro das startups. Se aquele evento, reunião, ligação não gerou valor, provavelmente é o início de uma insatisfação que leva o cancelamento ou o cara escolher outro serviço. Porque vocês sabem bem, quem assina o Netflix, o Spotify, por exemplo, vocês conseguem cancelar rápido. Então, a Active também é a mesma coisa, a empresa que eu faço. Se as reuniões que eu faço com meus clientes, se meu time faz reuniões que são meia boca, lá, não geraram tanto valor, não trouxeram uma novidade para esse cara, o cara ele vai cancelar depois de um tempo, vai ficar insatisfeito e não vai voltar. Para parar que o movimento pode interagir com novos membros da seguinte forma. Desde a primeira interação é gerado um valor a partir de diferentes ações. Então, essa ovelha, ela é acolhida. E depois de um tempo, ela acolhe as outras. E depois de um tempo, acolhe as outras. E aí vai. Essa é a nossa igreja. A gente pode fazer dessa maneira. Eu achei essa foto antiga, gente. A gente aí com as rosas, né? Chegando no movimento de Emaús, na igreja lá do Colégio Catarinense, né? Estamos aí tocando Nossa, violão. Luiz, perdão, mas essa Opa, igreja me faz recordar uma vida em Florianópolis. Eu assisti as missas dia de semana aí. que legal. Colégio Catarinense, né? Que massa, que massa. Realmente. E ali nessa mesma igreja, a gente tem essa questão da chegada do movimento de Emaús, que é o que eu participo, que eu falei para vocês no começo. E a gente tem a chegada lá atrás dos 3 caras de branco, né? O Thiago, o Ezequiel e eu ali do lado, com o relógio no pulso. Lá atrás é o povo, cara. É a galera, os novatos, mais de assim, nesse retiro masculino, mais de 50, 40 novatos. E aí eu falo para vocês essa seguinte frase: os novatos observam cada movimento dos membros atuais. Os novatos ficam de olho, não porque eles são, sei lá, de alguma maneira. O ser humano é assim. A gente não conhece o lugar, a gente fica observando, fica olhando, fica sacando qual é a dessa galera, qual é a dessa paróquia, qual é desse movimento, se eu tenho que ficar aqui ou não, né? Então, lembre-se sempre disso. Às vezes, um sorriso, um abraço, um ritual diferente, porque esse cara está chegando lá. Estou no meu grupo de jovens, tal, chega uma pessoa nova. Como é que é o acolhimento dele? Como é que vocês estão acolhendo? Ele está se sentindo acolhido, ouvido? Ele se sente alguém? Ele se sente importante? Ou ele se sente mais um ali? Né? A gente tem que prestar bastante atenção nisso. O professor Carlos Matendal, aqui de Floripa, aqui da região, faz programa de rádio até na Rádio Cultura. Ele fala bastante que a matemática de Deus é assim, né? Deus só sabe contar até 1. É só até 1. Né? Ou seja, aquele jovem é importante. É o João que entrou agora na minha paróquia, que é o importante, que eu tenho que estar ali com ele. É a Maria, que acabou de entrar no nosso grupo de jovens, que eu tenho que estar ali com ela. Então, assim, prestem atenção nessa geração de valor. Eu faço isso em startup com os clientes, mas na Igreja Católica temos que fazer isso nas nossas paróquias, no nosso movimento, nesse ponto. Então, como eu falei, que tal preparar uma acolhida? Querer conhecer o novato, a novata. Escolher conhecer o novato, a novata. Sair da nossa bolha, da nossa zona de conforto, motivar os novatos, conhecerem os atuais membros. Eu vou criar uma dinâmica, porque chegou gente nova, tem uma dinâmica ali sei lá, da dinâmica XYZ, tem várias dinâmicas na internet para fazer isso, para a galera se conhecer, certo? Os novatos são a chave da coisa, porque se eles não ficam, gente, a gente vai diminuindo o movimento, a galera, realmente como o pessoal ele está se sentindo ali dentro. Evitem panelinhas. Isso é para todo mundo, cara. Evitem panelinhas nessa questão. Isso é muito importante de evangelização. Às vezes não adianta uma palestra linda, músicas maravilhosas, a espiritualidade, que eu vou falar agora em seguida, presente. Se tem panelinha, se tem exclusão. Eu estou excluindo o outro, estou excluindo o novato. Então, se veem isso de alguma maneira acontecendo, vamos assim, realmente
melhorar esse ponto, certo? Aqui a gente fala bastante no mundo de tecnologia de Customer Experience, de CX, né? De CX, Customer Experience. É a experiência que um cliente tem em cada interação, independente de onde o cara está. O cara está no site, o cara está no blog, está falando no chat com alguém, está no suporte, está falando com alguém do time de sucesso do cliente, com o vendedor, com isso, com aquilo. Não importa com quem ele está falando, a experiência é toda de uma forma só. Então, às vezes, a gente faz 9 coisas certas na nossa movimento, na nossa paróquia, para acolher alguém novo, e uma coisa que acontece que a gente não está vendo, torna essa experiência mais ou menos. Ele não gostou daquilo e tal. Lembra do item 1? O jovem tem opção pra caramba. E às vezes ele não volta por uma coisinha que a gente pode melhorar, que a gente tem que corrigir. Então, façam isso ser algo importante para vocês. Lá em Lucas, um evangelho que eu adoro, de Lucas 24, de 13 a 35, é aquela passagem dos discípulos de Emaús, obviamente, muito comum para o movimento de Emaús ouvir isso, né? Mas tem um trechinho de 27 a 32 que ele fala: e começando por Moisés e por todos os profetas, aquele forasteiro que chegou lá, explicava para os dois, Cleofas e o outro, o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para o mais longe, e eles os constrangeram, né? Tem essa palavrinha, e eles os interromperam, né? Dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declina o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando pão, o abençoou, o partiu e o deu. E abriram-se então os olhos e reconheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram para o outro, que é bem importante: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho ele nos falava, e quando nos abria as escrituras, e quando ele nos explicava as escrituras, certo? Esse trechinho de Lucas, gente, quer dizer exatamente isso. Será que não está ardendo o coração de um novato que chega aí para estar com vocês? Será que arde o coração? Será que é diferente, gente? A Adélia Prado, poeta que eu vou trazer aqui daqui a pouco, ela fala muito. Será que tem diferença entre o mundo aqui dentro da igreja e o mundo lá fora? Se tiver parecido com o que esse jovem vive lá fora, com o que essa pessoa novata vive lá fora, ela não vai fazer muita diferença, não faz muita questão de estar lá. Então, gente, gerem valor, tragam Cristo no dia a dia de vocês, nas atitudes, nas ações. Jean, como é que a gente está de tempo? Porque eu não tenho relógio em lugar nenhum. Pode seguir, fica tranquilo. Beleza, show de bola. Quarto ponto, gente, são 5, né? Não deixa a espiritualidade de lado, certo? Lá em Coríntios, a gente lê: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. É um ponto bem bacana. E a gente viu lá no Aletheia que falava que evangelização é tornar novas as coisas, certo? Agostinho falava bastante isso, né? Escreveu: ó, criatura tão antiga e tão nova. Porque a antiga, Deus existe desde sempre, e é tão nova porque se renova. Porque eu leio o evangelho dos discípulos de Emaús e me emociono, e arde o coração. Não deixa a espiritualidade de lado, pois esse, como o padre Rodrigo falou na palestra anterior, é a chave do negócio. Então, o sagrado, gente, nos induz à intimidade, à alma das coisas, e por isso comove. Toca no que a gente sente. Padre Fábio de Mello tem um ponto lá no Direção Espiritual, no programa dele, que eu acho genial, eu lembro há muito tempo. Cuidado para que a gente não vire familiarizado com a nossa igreja, com a nossa paróquia. Por que isso? O que é isso? Pô, familiarizado. Se eu chego agora, então não posso entrar na casa dos meus avós, nem lá na casa da minha família por causa do corona, vamos, né, nos preservar, ficarmos em casa. Quando isso tudo acabar, provavelmente vamos lá, né, comer uma feijoada lá na minha avó, fazer alguma coisa para ver os dois lá, meus avós. Animal, legal. Só que familiaridade é eu chegar. Minha avó não tá ali, tá fazendo outra coisa, eu vou lá e pego um copo, faço isso, faz aquilo, boto o pé para cima. É minha casa, praticamente. Sou familiar. A gente nunca pode ser familiar dessa maneira dentro da igreja, especialmente. Não pode ser dessa maneira. A gente tem que ser íntimo. Intimidade e familiaridade. São pontos diferentes, gente. E para evangelizar e para levar Deus aos outros, a gente tem que se comportar de uma maneira diferente. É diferente estar dentro, na frente de um sacrário, dentro da igreja em si, é completamente diferente de estar fora. Esse é um ponto bem importante. Então, intimidade é assim, se ajoelhar, se prostrar diante de algo que é muito maior que a gente. Que é um Deus que a gente acredita profundamente que está ali realmente. E é diferente.
Nunca tornem a sua igreja familiar. Exemplo que a gente vê muito nos jovens. E aí, pô, tudo certo. Tá naquela agitação lá fora, não sei o quê. Entra na igreja. E aí, tudo bem? Opa, certo, Dona Maria, como é que tá as coisas? Pô, consegue uma água. E aí, fulano, começa a cumprimentar, falar. Opa, não é qualquer lugar, né? Não percam a intimidade. É diferente. No agir, no falar, no tom de voz, no volume. Realmente na agitação, tem que ser diferente. Não deixemos a espiritualidade de lado. Então, a própria Adélia tem um poema que eu gosto muito, simples, que fala o seguinte: o trem de ferro é uma coisa mecânica, mas atravessa a noite, a madrugada, o dia, atravessou a minha vida, virou só sentimento. Então, ela está falando, né, que o trem de ferro que ela lembrava na infância dela, lá em Minas Gerais, né, ela lembra e vira um sentimento realmente naquilo. E essa é a memória que a gente tem que ter. Né? O pessoal da liturgia com certeza batalha por isso, né? Por uma intimidade maior do resto da comunidade, da paróquia, do movimento com a igreja. Então, numa empresa, a gente tem muito resultados e valores. Resultados, a meta que eu tenho que bater, não sei o que mais, né? E os valores, a cultura dessa empresa. No nosso mundo, a gente pode ler como religiosidade e espiritualidade. Então, o professor Felipe Aquino fala que religiosidade é a tendência para valores religiosos, busca das coisas sagradas a partir de um sistema religioso que a gente tem, os nossos ritos. Olha como bonita a liturgia da nossa igreja, né? E a espiritualidade, a atitude que a pessoa assume diante dos valores espirituais, considerando suas convicções e práticas. São 2 pontos bem bacanas para a gente estar vendo. Se a gente tem somente a religião, se a gente esquece a espiritualidade, é como se tivesse essa massa de bolo. Cara, é muito bom comer. Mas melhor ainda é a gente misturar e trazer esses tons de espiritualidade para o nosso dia a dia. É muito mais recheado, é muito mais gostoso, é muito melhor. Então não perca esse senso, essa intimidade do sagrado com o sacrário, por exemplo, né? Com dentro da nossa vida. O Padre Rodrigo falou agora da oração. Não percam esse toque realmente, tá? Então a startup possui normalmente um código de cultura com valores, atitudes, servem para contratação e retenção de talentos, e ele pode guiar as ações. Exemplo, cara, tu deixou um prato sujo aqui na pia ontem. Putz, um dos nossos valores é jogar como time, pô, né? Tá nos valores, vamos melhorar isso. E na igreja a gente tem espiritualidade nas pequenas coisas, agir, sentir, ver, pensar, buscar, pensar em Deus no dia a dia, né? Diria o Padre Zezinho, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Isso deve guiar as nossas ações, a espiritualidade, certo? Aí, gente, vocês veem essa imagem que eu peguei, parece que é um membro de alguma empresa, né? Nossa, o cara de terno ali fazendo isso e aquilo ao mesmo tempo. Poderia ser qualquer um de nós, cara. Qualquer jovem de igreja pode estar nessa pegada aí. Porque na própria paróquia, na própria comunidade, no próprio movimento, o cara tá cheio de coisa para fazer, cheio de tarefa para fazer. O cara não para um segundo, tá lá para cá. Eu acho muito bom. Eu acho positivo. Cada segundo que eu passei dentro da igreja, nesses 10 anos da minha caminhada, valeu a pena pra caramba. Cada segundo, gente. Agora, nesse sentido aqui, às vezes a gente fica cheio de tarefa e a gente não para ver aquele que é o mais importante. Aquele cara que é o mais importante, que é o Cristo ressuscitado realmente nos nossos corações. A gente não para. E como diria, né? Às vezes cenas como essa aí, desse moço aí, ajoelhado em frente ao sacrário, são raras. Quão raras estão essas cenas para os jovens, para as pessoas da sua comunidade, da sua paróquia? Será que esse momento de adoração, esse momento de calmaria, também faz parte de uma vida tão agitada? O maestro José Cássio Santana tem uma música que a gente canta na serenata de Natal do Emaús. É preciso parar, é preciso parar. Às vezes é preciso parar. Não deixe a espiritualidade de lado por causa das tarefas dentro da igreja. Cultive isso e leve, indague a cultivar isso aí para a galera da sua comunidade. Quinto e último ponto, para acabar, gente, aqui, perseverança, evangelize através do porquê. Eu fui dar um workshop, vamos dizer assim, para o pessoal do próprio Emaús esses dias, os líderes novos de grupos, e a gente trouxe essa questão do porquê. Onde existe, através de um autor chamado Simon Sinek, que a gente já vai ver em seguida, 2 jogos que a gente pode jogar. O jogo finito e o jogo infinito. Nessa comparação de Microsoft com Apple, a gente tem isso muito claro. A Microsoft, esse autor, né, ele foi lá fazer consultoria nas duas. Na Microsoft, ele simplesmente chegou e falou o seguinte:
Lá eles jogam um jogo finito. Eu preciso vencer o outro. Eu preciso ser melhor que a Apple. A Apple está fazendo, eu tenho que ser melhor. E eles discutiam isso. E eles perguntavam sobre isso. E eles ficavam enlouquecidos para bater alguém, para vencer e ser melhor que alguém. E a Apple simplesmente joga um jogo infinito. Eu preciso vencer a mim mesmo. Realmente, aquele negócio que a Microsoft lançou foi melhor que o nosso. Mas vamos ser melhor que nós mesmos, né? A Apple tem esse negócio como um porquê, como um propósito da coisa toda. Esse consultor falou isso, né? Estando nas duas empresas, esse diferencial. Da mesma maneira, na igreja, a gente tem que ter o jogo infinito, gente. É a eternidade que a gente está falando, é a salvação, é o fim dessa coisa que a gente está falando, é um lugar muito melhor, né? Que a gente está atuando para chegar nesse nível de salvação ao longo do nosso caminho. Não é um jogo finito, não é ser melhor que antes, não é palestrar melhor que o cara que foi antes, não é melhor que tocar aquela música melhor que o cara que criou a música, não é isso. É um jogo infinito. A gente tem que ser melhor que a gente mesmo, evoluir ao longo da nossa jornada como ser humano aqui dentro, né? Como diria o Mário Sérgio Cortella, somos versões novas de nós mesmos. E esse livro chamado Comece pelo Porquê, de Simon Sinek, ele fala muito sobre isso. Esse Golden Circle, esse círculo dourado, onde a gente tem o quê, ou seja, o que a gente faz, como a gente faz isso e o porquê a gente faz isso. Quando a gente começa pelo porquê, certo? As coisas ficam mais fáceis. Então, exemplo que a gente dá muito. Precisamos de cestinhas para a missa. Pelo amor de Deus, não sei o que mais. Fica aquela loucura à procura de cestinhas. Normalmente, a gente costuma começar pelo o quê? Cestinhas para a missa. Como? Normalmente, né? Enfim, passando as cestinhas pelos bancos da igreja. Mas o porquê isso está acontecendo? Por que um cestinha tem que existir ali? O que ele faz? Beleza, recolhe dinheiro do povo ali. O que vai acontecer com isso? Quando a gente começa a evangelizar a partir do porquê, as coisas ficam muito mais claras para essa galera toda. Esse cara aí, Martin Luther King, ele era um grande exemplo de comunicação pelo porquê. Ele não chegava e falava o quê, o como. Gente, eu até falei exatamente esse exemplo lá para o pessoal naquela vez, naquela oportunidade no Emaús. Vamos começar uma caminhada e essa caminhada a gente vai fazer para isso, para aquilo. Legal. Não, ele começava falando, galera, né? Eu tenho um sonho. E esse sonho é ver as pessoas de diferentes cores de pele, credos, etc., estarem de mãos dadas, estarem caminhando juntos como seres humanos, por exemplo. Ele começava pelo porquê. Essa é a diferença que esse cara tem. Tem uma historinha rápida, assim, que o presidente dos Estados Unidos, nos anos 60, naquela guerra espacial, na Guerra Fria, ele chegou na NASA para visitar e perguntou para um faxineiro, né? E aí, faxineiro, o que tu faz aí no dia a dia? Esperando que o faxineiro falasse, eu faço faxina, né? E o faxineiro vai lá e responde, eu ajudo a levar o homem para a Lua. Eu varrendo aqui o chão, eu ajudo a levar o homem para a Lua. Olha que coisa bonita, que especial, certo? Por isso que as pequenas ações, assim, dos movimentos, das paróquias e tal, são importantíssimas. Das pequenas às grandes, das que têm menos visibilidade, das que trabalham lá escondidinhas, elas têm muita importância. Mas você que é líder dessas paróquias, comunidades e movimentos, faça isso, começar pelo porquê. Você vai motivar muito mais essa galera para estar lá, certo? Monsenhor Bianchini, Marcelinho Câmara, né? Primeiro Marcelinho Câmara ali na esquerda, Monsenhor Bianchini na direita. Marcelinho talvez vire santo agora, né? Está em processo junto com o Padre Léo, os caras que começavam pelo porquê dentro do seu dia a dia ao longo do caminho. Então, se a gente pega isso, está em inglês isso, mas está aqui porquê, o como e o quê. Se a gente tem a nossa comunicação como se fosse um cone, onde o porquê é o primeiro, a gente consegue ir muito mais longe. A gente consegue ir muito mais longe. Comecem pelo porquê, né? Tem uma coisa ali por trás da igreja. Tem um amor que é muito maior que o nosso, que a gente pode estar ali, né? Realmente trazendo essas pessoas, como a gente viu lá no começo. Então, para finalizar, galera, vamos lá? A startup tem uma finalidade, cara. Crescer, receita, venda, retenção de clientes, longo prazo, gerando sucesso através de um produto de tecnologia. Beleza. E a igreja, galera, é algo muito mais profundo que isso. Vamos ver esse poema a seguir para finalizar, de Rubem Alves, que eu gosto muito, né? Ele fala o seguinte: havia um homem apaixonado pelas estrelas. Para ver melhor as estrelas, ele inventou a luneta. Aí formou-se uma escola para estudar a sua luneta. Desmontaram a luneta, analisaram a luneta por dentro, por fora, observaram seus encaixes, mediram as suas lentes, estudaram a sua física óptica. Sobre a luneta de ver as estrelas, escreveram muitas teses de doutoramento e muitos congressos aconteceram para analisar a luneta, gente.
tão fascinados ficaram pela luneta que nunca olharam para as estrelas. O que eu quero dizer com isso? Gente, existe um motivo dessa coisa toda. Existe um cara que fez a mudança completa, como diria o Padre Márcio lá da comunidade Divino Oleiro, dividiu o mundo num antes e num depois. O objetivo da evangelização é esse, que a gente consiga trazer criatividade, maneiras diferentes, maneiras novas, para estar trazendo mais gente, para estar falando com mais gente sobre esse cara aí. É isso que a gente tem que chegar, certo? Então, acho que da minha parte seria isso, Jean. Os slides são esses aí. Deixa eu só sair daqui, parar de compartilhar. Beleza. Meu querido amigo, cara, eu primeiro quero dizer o seguinte, gente, eu conheço o Luiz já há um tempo e eu estou impressionado com o palestrante que ele se tornou. Porque eu conheci, eu brinquei até, eu disse, gente, eu falei para o pessoal da agência, da onde que saiu, né, esse menino? Porque ele era todo tímido, né? Viu? Na verdade, ele continua sendo tímido, mas impressionante, assim, muito bom mesmo. Assim, eu fui anotando várias perguntas, mas tem algumas aqui que eu queria colocar. O pessoal perguntou né, sobre quais os objetivos para o canal do Facebook. Né? A Ruth perguntou de forma mais prática sobre isso e também como utilizar bem as lives nas redes sociais, por exemplo, neste tempo de quaresma. Algumas coisas legal. Foram perguntadas aí. Show de bola. Acho que o primeiro ponto de objetivos depende bastante, né, de caso a caso. Então, tem várias coisas que dá para pensar, tanto o evangelho diário, como eu falei, quanto informativos na sua paróquia, quanto evangelização, quanto vídeos, quanto o pároco, de repente, dando um recado específico ou propriamente refletindo. Tem várias coisas, digamos assim, um canal aberto. É a mesma coisa que perguntar, eu tenho à disposição uma página inteira de um jornal. O que eu boto lá? Então, depende muito dos objetivos que vocês têm agora, né? De realmente o que vocês querem trazer como próximo passo, digamos assim, para isso que vocês estão fazendo. Então, tem bastante coisa. Uma dica legal é fazer, de repente, uma pesquisa em paróquias que fazem isso bem, né? Pô, aquela paróquia ali bomba no Facebook, a galera faz coisas bem legais. O que exatamente esses caras fazem para vocês já começarem a ter ideias de como trabalhar com isso? São ideias empresas, que podem, né, de repente, surgir. Até empresas, né? Por exemplo, uma coisa que eu faço muito aqui na agência para desenvolver novas ações para os clientes é não olhar tanto só para dentro da igreja para as iniciativas evangelizadoras existentes. Por exemplo, esse evento que eu estou fazendo aqui foi inspirado num evento totalmente secular. E que, na verdade, era inclusive de recursos humanos. Então, assim, ele não tinha nenhuma relação com a evangelização, ele nasce de um encontro com a minha mentora num processo de mentoria que eu estou passando, e ele nasce nessa perspectiva e os temas que eu trago, inclusive até a Roseli está dizendo ali, eu nunca imaginei que a gente pudesse falar de dois temas de forma tão atual, igreja e startup, né? E, de fato, é isso, assim, como que eu posso trazer essa experiência do mercado, e aí é muito interessante porque nós temos uma visão, às vezes até diabólica do mercado, né? E, na verdade, o quanto enriquecedor é quando nós usamos o conhecimento técnico, o quanto enriquecedor é quando nós usamos a nossa experiência evangelizadora e também o mercado secular. Né? Isso favorece muito a nossa vivência. Um ponto que eu acho que eu queria te perguntar, na verdade, se alguém mais tiver alguma pergunta ali, por favor, pode perguntar. A Márcia está dizendo aqui que lindo, usou a palavra de Deus para elucidar tudo, fantástico, vou aplicar na minha vida profissional. Legal, Márcia. Legal. Lui, uma coisa que eu achei interessante de tudo que você está falando, tem muita coisa, mas uma característica das startups é a disruptura do negócio, né? Por exemplo, você mostrou ali o Uber, o iFoods e várias startups que romperam, né? Inclusive, eu assisti uma vez uma palestra da RD Summit como é que é o nome dele? Se você puder aceitar lá no Instagram de novo, que a galera caiu. Ah, tá. Uma coisa legal que eu vi do Pianges, inclusive, na palestra dele, é que ele disse assim, que todo cara que é inovador, um cara que cria uma startup,
ele burlou a lei. Ele precisou ser entre aspas, um criminoso, né? Porque, por exemplo, as músicas, antes de baixar a música era crime na internet. Uhum. Você transportar uma pessoa no seu carro e cobrar por isso, isso não era legalizado. Tanto que o Uber teve vários problemas, né? Então, é muito interessante que há essa disruptura. E na evangelização, muitas vezes, nós temos um certo temor, que é compreensível, porque a igreja ela tem 2000 anos, uma doutrina muito bem estruturada, mas quando nós falamos de disruptura, não significa que eu tenho que mudar o evangelho, mas como essa mensagem é transmitida, né? Então, eu queria que você pudesse também partilhar, assim, como você enxerga isso. Né? Você que está no mercado, por exemplo, de startups, como que uma paróquia, você também tem uma experiência de paróquia, o quanto um padre, por exemplo, pode fazer disrupturas, porque às vezes eu vejo na vida paroquial assim, Jean, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente vai ferir as pessoas, porque não sei o quê. Quando, se nós não fizermos isso, nós vamos ferir mais pessoas. Se nós não fizermos isso, o mundo vai sugar essas pessoas, né? Então, como que você vê tudo isso? Assim? Legal. Eu acredito que, assim, pegando um exemplo muito bacana, assim, que eu lembro mais profundamente, mas a própria questão do Concílio Vaticano II, né? Onde a galera vê, assim, em geral, pô, peraí, tem bastante coisa para ser feita aqui na igreja, tem bastante reforma que a gente pode fazer, a gente pode até trazer, de repente, a partir de muitas dúvidas, a gente pode criar novos dogmas, pensar em coisas legais para serem concretizadas a partir disso, para a gente dar uma melhorada. Então, é um exemplo, né, de como a igreja, ela, nessa época, lá nos anos 60, lá no Concílio Vaticano II, pensou que tanta coisa deveria mudar, que a missa deveria ser rezada na própria língua do próprio país, né, que as músicas poderiam trazer pontos mais voltados a algo mais próximo da galera, para o povo cantar, para os cantores sustentarem esse povo ao longo do caminho. Isso foi, para mim, atualmente, no século, eu acho que passado, né, foi uma das coisas mais importantes de disruptura que teve dentro da igreja em si, até por isso a gente conhece, nós todos estamos na igreja hoje, de repente, por esse ponto. Então, assim, é importantíssimo pensar sobre isso. Eu vejo que tem muitas empresas ficando para trás e não aceitam essa mudança, essa virada de chave, né? Tem muita gente que ainda fala, nossa, o mundo está mudando, não sei o que mais. Eu acredito, sinceramente, que já mudou. Meu Deus, ainda mais depois do corona em si, dessa pegada de estar todo mundo digitalmente, o lado bom dessa loucura toda que a gente está vivendo, né? Eu acredito que cabe também às paróquias a pensarem como é que eu posso trazer esses aspectos para trazer mais fiéis. Se o objetivo vai ser trazer mais gente, para evangelizar mais, para trazer mais gente para os retiros, para as coisas. Se é algo bom, por que não variar um pouco, tentar uma outra coisa, pegar dicas aí, falar com a Dominus Comunicação, falar com a agência, saber sacar como fazer esses pontos. Uma coisa acho que isso é muito importante, né? Se o objetivo fosse outro, né, seria... Uma coisa que eu acho que é super atual também eu acho que, eu não lembro agora como é que se chama esse nome, se o padre Everton, algum padre puder me ajudar, que é ali o setor que cuida da parte da liturgia da igreja, tem um nome agora, fugiu, mas que cuida de todo o rito, né, romano e tal. Eu acho que eles... Não, como é que é o nome, gente? Não sei, padre, me ajuda. Como é que é o nome do setor que cuida das normativas litúrgicas lá no Vaticano? Eles fizeram agora um documento, por causa da quarentena, um documento explicando qual deveria ser o procedimento para as transmissões da missa online. Então, assim, eles estavam normatizando algo que eu acho que nunca na história da igreja Sagrada Congregação para o Culto Divino. Isso, Padre Jair, muito obrigado. Eu acho que os padres que cuidam lá da Sagrada Congregação do Culto Divino nunca imaginaram que um dia eles teriam que emitir um documento autorizando os fiéis e legalizando os fiéis a assistirem a missa e essa missa ser válida, a missa pela internet. Eu lembro que anos atrás houve um escarcéu, assim, um escândalo gigantesco, uma discussão enorme por causa das missas do padre Marcelo Rossi, um grande pioneiro nisso no Brasil, e que foi muito criticado, muito criticado. E inclusive, eu assisti uma palestra num seminário de comunicação no Rio de Janeiro, que um
um dos vaticanalistas veio para a palestra, ele disse assim, que ele foi no santuário aqui em São Paulo, em Santo Amaro, no santuário do Padre Marcelo, ele disse assim, se os liturgistas vissem aquela missa, eles iriam rasgar as vestes, né? Mas, aí ele diz assim, porém, quando eu olhava aquele povo rezando, quando eu via toda aquela experiência de Deus que aquelas pessoas viviam, toda aquela comunicação que o padre Marcelo Rossi transmitia, é impossível não testemunhar ali a ação de Deus. Um cara que entendia muito de liturgia, muito de comunicação católica, e que apresentava isso. Eu não estou dizendo que nós vamos abandonar a tradição. Não é isso. Mas é importante nós refletirmos. Um setor da igreja que eu acho nunca imaginou, nunca, que iria legalizar, botar isso no direito canônico, ajustar isso para que os fiéis pudessem sentir que participaram da missa dominical, mesmo não podendo estar fisicamente naquela missa. Isso é uma desruptura da evangelização profunda e que nós podemos olhar hoje só como um fato de não ir à missa, mas é muito além disso. Né? Não significa que nós não vamos mais, mas o que isso está nos dizendo? O quanto a evangelização no meio digital e esse movimento tecnológico está causando no mundo e o quanto isso pode causar na nossa vida. E aí eu queria, para a gente finalizar, Luiz, se alguém tiver também mais alguma pergunta ali, você falou uma coisa importante, né? As empresas, elas têm se preocupado cada vez mais com a credibilidade, né? E é isso que faz as pessoas se tornarem evangelizadores da marca. O discurso que você trouxe na sua palestra é muito parecido com o que eu apresento no curso do dízimo. Eu falo muito sobre isso. Porque eu digo, se nós não testemunharmos uma vida sóbria, uma vida evangelizadora na paróquia, a arrecadação não vai existir de forma suficiente. Né? Por exemplo, se uma paróquia ostenta uma vida de riqueza, com um carro luxuoso, com uma casa paroquial luxuosa, de nada vai valer o trabalho da pastoral do dízimo, porque o testemunho não bate, a coisa não casa, né? Então, eu queria que você trouxesse aí assim, uma reflexão para a gente, acho que vale a pena, sobre essa experiência da empresa que tem a credibilidade, que leva o usuário do sistema, do software ou do cliente, né, essa experiência de credibilidade, porque não é só dizer que é uma marca que tem credibilidade, é uma experiência que a pessoa viveu e o testemunho do Evangelho, né, o quanto isso é importante neste tempo. Né? O mundo espera uma resposta dos filhos de Deus que é testemunhal e não é só de palavras ou de opiniões jogadas nas redes sociais. Queria que a gente pudesse fazer ainda uma reflexão nisso. Show de bola. Eu acredito que assim, enfim, como empresas, né, a gente tem uma credibilidade. Esses tempos aí o pessoal de startups fez uma planilha, né, uma planilha em Excel assim viva, né, no Google mesmo, na nuvem, onde o pessoal estava todo botando, né, quais eram os podres de cada startup. Então, trazendo, cara, aqui, esse pessoal, esses fundadores falam que são uma coisa, mas são, na verdade, outra, não sei o que mais. Todo mundo descascando, né? As startups exatamente que se pintavam de uma maneira, mas, na verdade, na prática, para quem está lá no dia a dia, está trabalhando lá, é completamente outra coisa. Então, eu acho que esse é o ponto principal, né? Que a gente não deixe chegar nesse ponto e todo mundo consiga, sei lá, trazer correção fraterna para o dia a dia, para a caminhada, para que não aconteça qualquer ponto de falta de credibilidade em nenhum ponto. Porque tem um líder que eu tive uma vez em uma palestra, acho que no próprio Summit também, no evento, que falou o seguinte, cara, o ser humano é um cão farejador. O ser humano saca as coisas, velho. Então, se o cara saca lá que, putz, sei lá, o negócio tá esbanjando por aqui, se aquele cara não é exatamente o que ele tá pintando ali, se isso não tá acontecendo, se o grupo não é tão legal assim, errar todo mundo pode, somos todos limitados, sempre vamos errar, somos humanos, né? Mas ao mesmo tempo, se ele vê que o negócio é maior, que essa credibilidade nesse negócio não existe, ele vai embora sim. Então, como uma empresa tem que sempre prezar pela, como eu falei, a cultura, os valores de dentro da cultura, a gente também tem que prezar pelo nosso dia a dia e, claro, né, nos ajudar aí a sermos melhores, porque
sempre caímos, somos limitadíssimos na coisa toda e só com Deus mesmo para fazer um negócio desse dar certo para ir para frente. Muito obrigado, beleza, querido. Deus te abençoe, viu? Conte com a gente aí e vamos trocar mais figuras, tá bom? Com certeza. Valeu, galera. Obrigado e obrigado pelo convite aí, Jean.